Professor Herbert aqui, tudo bem com vocês? A aula de hoje é base de dados para pesquisas acadêmicas e científicas dentro do IMEPAC, né? Nós sabemos que nesse momento talvez seja mais importante a parte acadêmica e futuramente a parte científica, né? A produção de documentos científicos. Antes de mais nada, eu preciso explicar o que são as bases de dados. São os locais onde nós procuramos, né, os nossos documentos para a construção dos nossos trabalhos. E essas bases de dados, elas são extremamente importantes para dar robustez, né, veracidade às informações que nós estamos colocando nos nossos trabalhos. A proposta da aula de hoje com vocês é definição de pesquisa científica e pesquisa acadêmica, né, conhecer as principais bases de dados de pesquisa, como, por exemplo, o Google Acadêmico, que é em âmbito geral. Mais voltado para a área de saúde, nós temos a Biblioteca Virtual em Saúde, o periódico CAPES, em âmbito geral também, e a EBSCOhost, né, também em âmbito geral, aí, que pega todas as áreas. A ideia também é realizar buscas, né, simples e buscas com operadores booleanos, e utilização de descritores especializados dentro da área da saúde, né, quem for trabalhar aí com documentos na área da saúde. Nós sabemos que a busca de informações e pesquisa científica ela é fundamental para a aquisição do conhecimento, extremamente importante para a prática educacional, nos ajuda, sem dúvida nenhuma, na tomada de decisão, principalmente construindo trabalhos científicos, né, de cunhos mais científicos, utilizando metodologias apropriadas. Dentro dessas metodologias apropriadas, nós temos as técnicas que envolvem os métodos, né, os recursos tecnológicos, principalmente o uso de softwares, que eu vou falar mais para frente em outras aulas. E nós sabemos que as fontes de informações trazem dados que aproximam o profissional da realidade e da inovação. Antes, as pesquisas eram realizadas basicamente em livros, né, como vocês podem ver essa foto aí, né, de uma biblioteca, onde que os alunos, no passado, se debruçavam sobre os livros, de forma bem manual, para estar pesquisando sobre um determinado tipo de assunto. Logicamente que esse processo é um processo bastante moroso, complexo, complicado, né, e nada produtivo. Atualmente, nós temos livros e outros documentos, principalmente artigos científicos, em bases de dados, né, em locais onde nós conseguimos acessar com muita facilidade, principalmente onde que nós temos a congruência, né, de várias informações dentro de um único local, de um único portal, por exemplo. Para que isso serve? Né, para fazer um trabalho, né, logicamente um trabalho, mas para criar esse alicerce à investigação, né, pesquisar o que outros autores estão falando sobre aquele determinado assunto, criar robustez, fornecer discussões sobre fundamentos, né, teses, inferências e conclusões conforme for os autores que nós estamos selecionando. E, acima de tudo, relacionar as fontes, né, com as normas técnicas de referências bibliográficas, principalmente a ABNT NBR 6023 de 2018 e a 10520, que fala sobre as citações. Se a gente fizer um paralelo entre o avanço das pesquisas, a gente percebe que nos últimos 15 anos aí, né, está crescendo muito e vem crescendo muito a quantidade de artigos que estão sendo publicados, né, títulos que são conferidos às pessoas, tanto de mestrado quanto doutorado, grupos de pesquisa, programas de pós-graduação e principalmente gastos, né, na verdade investimentos com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, né? E aí nós temos inúmeras áreas que nós podemos citar. Na área de tecnologia, utilizando softwares, na área de saúde, utilizando modelos para a construção, por exemplo, de vacinas, né? Na área de educação, utilizando ferramentas de tecnologia para estar aproximando os alunos, entre outras áreas que nós temos. E a pesquisa bibliográfica ela não fica atrás, né? Vem crescendo muito o nível de publicação, a quantidade de publicações, tanto brasileiras quanto internacionais. Ainda o Brasil está um pouco aquém do que outros países têm, mas está crescendo bastante nos últimos anos. E a tendência é crescer mais ainda. E aí nós precisamos entender como é que nós construímos um trabalho acadêmico, como é que nós construímos um trabalho científico e quais são as fontes que nós devemos utilizar de forma legal, de forma técnica, sem estar plagiando, né? E sem estar pegando informações que não são corretas, né? Informações que não são verdadeiras no seu sentido de comprovação.
As fontes, é provável que vocês já saibam, né? Nós temos aí basicamente dois tipos de fontes, aquelas que são comunicações orais, contato com pessoas, entre outras aí, que nós chamamos de informais. E nós temos as formais, basicamente as primárias e as secundárias, né? Onde que a primária é aquele primeiro grau de informação, né? Você produz um documento, você produz uma pesquisa, você coleta dados e você publica, né? Então são informações primárias que foram produzidas por autores e foram publicadas. Depois que elas estão sendo publicadas, que elas foram publicadas, né? Aí outros pesquisadores, né, podem utilizar aquelas fontes primárias como uma fonte secundária para a construção de outros trabalhos, né? E dentro das fontes secundárias, que é o foco da aula de hoje, nós vamos falar sobre as bases de dados, que são locais, principalmente disponíveis na web, para que a gente possa encontrar livros, guias, manuais, artigos, entre outros documentos científicos que nós temos para a construção dos nossos trabalhos. Então, as bases de dados são conjuntos de dados que se relacionam entre si, né? A gente consegue organizar e reunir essas informações, como eu falei, principalmente de livros e artigos científicos, talvez seja o mais comum, e permite a gente recuperar muito rápido a informação, né, que estão em computadores. Como eu falei, antigamente a informação ela era bem física, né, dependia muito do aluno, do pesquisador, e em um centro, em uma biblioteca, por exemplo, para estar pesquisando. Hoje em dia não, hoje em dia com alguns cliques nós já conseguimos baixar um artigo, baixar um livro, em PDF, em EPUB, né, enfim, para que a gente consiga construir os nossos trabalhos. Então, as bases de dados, elas representam recursos ideais para a gente conhecer essas publicações que estão sendo feitas no Brasil e no mundo, né? E aí são inúmeros centros de pesquisas, né? Inúmeras faculdades que produzem os seus documentos e publicam. A nossa ideia aqui é encontrar esses documentos e saber de que forma que a gente consegue encontrar esses documentos de forma mais prática, mais objetiva, e como que a gente consegue filtrar, né? Porque a quantidade de documentos é gigantesca. A gente não pode simplesmente jogar uma informação numa base de dados e achar que fica por ali. Não, nós temos que colocar filtros, né? Para a gente conseguir restringir a nossa busca de acordo com descritores, com palavras, com frases que nos ajuda a ter um segmento de acordo com a nossa pesquisa. Nós acreditamos que algumas bases de dados elas são mais comuns, outras nem tão comuns assim, algumas mais conhecidas, outras nem tanto conhecidas assim. Algumas bases de dados que talvez sejam mais conhecidas aí é o próprio Google Scholar, né, que nós chamamos de Google Acadêmico, e Cielo, né, talvez sejam as mais conhecidas aí, que pega nas mais variadas áreas, né, todas as áreas, ciências humanas sociais, tecnológicas, ciências da saúde, entre outros aí. A minha proposta com vocês, nos próximos vídeos, é a gente falar de algumas bases. Eu vou começar a falar do Google Acadêmico, vou descrever o Google Acadêmico e trazer algumas informações como que a gente consegue pesquisar, os filtros, o recurso de citação, que é muito importante, né? Ele chama de citar, mas na verdade é referenciar. Nos meus próximos vídeos vou explicar isso para vocês. Fornecem uma perspectiva da gente colocar isso armazenado dentro do próprio Google Acadêmico, criando um perfil, entre outras. Depois eu vou entrar na BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, né, que ela está mais centrada, está mais específica para a área da saúde. Acredito que tudo que seja nacional, internacional, está dentro da BVS em termos de saúde. Depois eu entro dentro da Cielo, né? Eu explico a base da Cielo, como é que a gente consegue pesquisar, quais são os operadores, principalmente os operadores booleanos, o AND, o OR ou o NOT, para a gente poder utilizar esses operadores nas nossas buscas, na verdade, nas nossas buscas científicas, né? E por último eu fecho na EBSCOhost, né? Que é uma base que é assinada pela própria faculdade, que tem artigos pagos, né? Que tem documentos pagos, que a gente consegue acessar. O caminho para acessar a EBSCOhost eu vou mostrar num vídeo à parte, mas é dentro da própria faculdade, né? Você entrando dentro do seu portal do aluno, e aí você logando, você tem acesso à EBSCOhost.
Então, nesse conjunto de aulas que eu estou moldando com vocês, eu vou mostrar passo a passo dessas principais bases para que a gente possa evoluir para as aulas seguintes. Ok, pessoal? Muitíssimo obrigado por enquanto e vamos assistir os próximos vídeos.